Testemunho. Onde o Senhor guia, Ele provê. Querido irmão, querida irmã, venha comigo conhecer um testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história de coisas extraordinárias, mas de como Deus cuida dos seus filhos de maneira simples, porém poderosa. É a história da irmã Maria, uma serva fiel que, em meio a uma prova financeira que parecia sem saída, viu a mão do Senhor agir de forma tão clara que até hoje ela repete: Deus não nos desampara, não. A prova que apertou o coração. A irmã Maria era uma mulher simples, viúva há alguns anos, que criava sozinha seus 2 filhos. Trabalhava como costureira em casa, fazendo pequenos serviços para vizinhos e conhecidos. Não era uma vida de luxo, mas conseguia sustentar a família com dignidade. Porém, em um determinado mês, as coisas começaram a ficar difíceis. Primeiro, uma de suas clientes, que sempre pagava adiantado pelos trabalhos, atrasou o pagamento. Depois, o aluguel da casa onde moravam subiu, e o dinheiro que ela tinha guardado para as despesas do mês não seria suficiente. Maria começou a se preocupar. Senhor, o que eu vou fazer? Ela orava em silêncio enquanto costurava. Os dias foram passando, e a situação só piorava. As contas se acumulavam, luz, água, o gás estava acabando, e os filhos precisavam de material escolar. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Maria sentou-se à mesa da cozinha com as contas na frente. As lágrimas começaram a cair. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu confio em ti, mas a cada dia parece que a coisa fica mais difícil. Ela lembrou-se das palavras do irmão que pregava na igreja: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Aquilo a consolou um pouco, mas a dúvida ainda batia: será que eu vou conseguir passar por isso? A decisão de ficar firme. No domingo seguinte, Maria foi ao culto como sempre fazia. Mesmo com o coração apertado, ela não queria faltar. Sabia que a força vem do Senhor, e ali, entre os irmãos, ela se sentia mais próxima dele. Naquele dia, o irmão que dirigia a reunião falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Ele leu o Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquelas palavras ecoaram no coração de Maria. É verdade, Senhor. O Senhor nunca me desamparou. Por que agora seria diferente? No final do culto, enquanto os irmãos oravam, Maria sentiu um desejo forte de colocar uma oferta, mesmo que fosse pequena. Mas, Senhor, eu preciso desse dinheiro para as contas, ela pensou. Porém, algo dentro dela dizia: dê e verá como Deus vai agir. Com lágrimas nos olhos, ela colocou na caixa de ofertas o pouco que tinha separado para o gás. Quando chegou em casa, seus filhos perguntaram: Mãe, e o dinheiro do gás? Maria sorriu, mesmo com o coração ainda um pouco pesado, e respondeu: Deus vai prover, meus filhos. Ele nunca nos deixou na mão. O sonho que mudou tudo. Naquela noite, Maria orou antes de dormir: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Mostra-me o que fazer. Eu confio em ti. E pela primeira vez em dias, ela conseguiu dormir em paz. Foi então que teve um sonho muito vivo. No sonho, ela estava em sua própria casa, mas tudo parecia diferente, como se estivesse vendo as coisas de outro ângulo. De repente, sua atenção foi chamada para um canto do quarto, atrás de um velho armário que ela quase não usava. No sonho, ela viu uma caixa de sapatos escondida ali, e dentro dela, dinheiro. Maria acordou de repente com o coração acelerado. Será que foi só um sonho? Ou será que Deus está me mostrando algo? Ela não conseguiu voltar a dormir. Ficou pensando naquilo até o amanhecer. Assim que o sol nasceu, ela foi direto ao quarto e moveu o armário. Para sua surpresa, lá estava uma caixa de sapatos velha, coberta de poeira. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Dentro, havia um envelope amarelado pelo tempo. Ao abri-lo, encontrou notas de dinheiro. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para pagar o aluguel, as contas atrasadas e ainda sobrar um pouco para o gás e as despesas da casa. Maria caiu de joelhos ali mesmo. Meu Deus, o Senhor se lembrou de mim. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela agradecia. Senhor, eu não mereço isso, mas o Senhor é tão bom. Obrigada, meu Pai. A bênção que se multiplicou. Maria não guardou aquilo só para si. No domingo seguinte, ela foi à igreja com o coração transbordando de gratidão. Depois do culto, ela chamou a irmã que cuidava das ofertas e entregou-lhe um envelope. Irmã, o Senhor me abençoou. Quero devolver a ele o que é dele. A irmã ficou emocionada ao ouvir o testemunho. Glória a Deus, irmã Maria. Isso vai encorajar muitos aqui. E assim foi. Quando Maria compartilhou sua história na reunião de irmãs, muitas foram consoladas. Uma delas, a irmã Ana, que também passava por dificuldades, se aproximou depois e disse:
Irmã Maria, o seu testemunho me deu forças. Eu também vou confiar mais no Senhor. Mas a bênção não parou por aí. Alguns dias depois, a cliente que estava devendo o pagamento dos trabalhos de costura apareceu em sua casa. Maria, me desculpe pelo atraso. Aqui está o seu dinheiro, e ainda trouxe um pouco a mais pelo incômodo. Maria sorriu, agradeceu, e mais uma vez viu a fidelidade de Deus. O jovem que se aproximou de Deus. Um dos filhos de Maria, o Lucas, tinha 17 anos e há algum tempo estava um pouco afastado das coisas do Senhor. Ele ia aos cultos, mas sem muito entusiasmo. Porém, quando viu tudo o que aconteceu com sua mãe, algo mudou nele. Uma noite, depois do jantar, Lucas perguntou: Mãe, como a senhora soube que tinha dinheiro escondido ali? Maria contou sobre o sonho e como Deus havia falado com ela. Filho, Deus se importa conosco. Ele sabe de todas as coisas e pode nos guiar se a gente confiar nele. Aquilo tocou o coração de Lucas. Na semana seguinte, ele foi ao culto com um desejo diferente. Quando o irmão fez o convite para quem quisesse se entregar ao Senhor, Lucas levantou a mão. Eu quero servir a Deus de verdade, ele disse. Pouco tempo depois, Lucas foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em outras línguas como o Espírito lhe concedia. Sua mãe, ao vê-lo ali, na frente da igreja, sendo batizado, não conteve as lágrimas. Senhor, o Senhor não só proveu para as nossas necessidades, mas também trouxe meu filho de volta para ti. Obrigada, meu Deus. A lição que ficou. Hoje, sempre que alguém pergunta à irmã Maria como ela passou por aquela prova, ela responde com um sorriso: Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco. E quando Ele está no controle, até os sonhos se tornam uma direção. Ela também gosta de dizer: muitas vezes a gente pensa que Deus vai resolver as coisas de um jeito grandioso, com milagres que todo mundo vai ver. Mas às vezes Ele age de forma simples: um sonho, uma caixa esquecida, um pagamento que chega na hora certa. O importante é confiar. E assim, a irmã Maria continua sua jornada, costurando não só roupas, mas também uma história de fé que encoraja a muitos. Seu filho Lucas agora ajuda na obra do Senhor, visitando os irmãos e participando das campanhas evangelísticas. E Maria? Ela segue firme, orando, ofertando e testificando. Onde o Senhor guia, Ele provê. Uma palavra para você que está lendo. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. As contas estão apertadas, a saúde não vai bem, ou algum ente querido está afastado do Senhor. Talvez você já tenha orado muito e ainda não viu a resposta. Mas, irmão, irmã, não desanime. Deus conhece o seu coração. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Às vezes, a resposta está mais perto do que a gente imagina. Pode estar escondida atrás de um armário velho, ou na palavra de um irmão, ou até em um sonho que Deus lhe dá. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquele que é fiel. Continue firme. Continue orando. Continue ofertando, mesmo que seja pouco. Deus não olha para a quantidade, mas para o coração. E quando Ele age, não é só para nos abençoar, mas para que a gente possa ser bênção na vida de outros. Lembre-se do que está escrito em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Deus não mudou. Se Ele fez por Maria, pode fazer por você. Não desista. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um furação. Era uma tarde de sábado, e o sol caía quente sobre o bairro humilde onde Maria morava. As paredes de sua casa, já desgastadas pelo tempo, pareciam ecoar o peso das preocupações que ela carregava. O aluguel estava atrasado há 2 meses e o proprietário, um homem rígido, já havia ameaçado desocupar o imóvel. As contas de luz e água se acumulavam na gaveta da mesa, como um lembrete silencioso de que as coisas não estavam bem. Mas o que mais doía em Maria não era a falta de dinheiro, era a sensação de que, apesar de todas as suas orações, Deus parecia estar em silêncio. Ela sentou-se à máquina de costura, suas mãos trêmulas tentando dar os pontos finais em um vestido que uma cliente havia encomendado. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse, molhando o tecido. Senhor, até quando? Sussurrou com a voz embargada. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, nem de promessas grandiosas. Era apenas o clamor de uma mãe que não tinha mais para onde correr. Foi então que bateu à porta. Maria enxugou as lágrimas rapidamente e abriu, surpresa ao ver a irmã Clara, uma das cooperadoras mais antigas da congregação. Em suas mãos, um envelope amarelado. Irmã Maria, o Senhor me colocou no coração para trazer isto para você. Não é muito, mas é com amor, disse Clara, com um sorriso tranquilo.
Maria abriu o envelope e seu coração quase parou. Dentro, o valor exato do aluguel atrasado, mais um pouco para as contas. Não havia bilhete, não havia explicação, apenas a certeza de que Deus havia ouvido seu clamor. Mas como, balbuciou Maria, olhando para Clara com olhos arregalados. O Senhor proveu, irmã. Ele sempre prove, respondeu Clara, colocando a mão no ombro de Maria. Lembra quando o profeta Elias foi alimentado pelos corvos? Deus usa os meios que ele quer. Às vezes é através de um irmão. Às vezes é através de um envelope que parece ter vindo do nada. Maria caiu de joelhos ali mesmo, na sala estreita, e chorou, mas agora eram lágrimas de gratidão. Obrigada, meu Deus. Obrigada por não me abandonar, murmurou, enquanto Clara orava por ela em voz baixa, com aquela fé simples que só quem já viu Deus agir muitas vezes possui. O filho que se perdia. Mas a prova de Maria não havia terminado. Enquanto ela começava a se reerguer financeiramente, uma notícia a atingiu como um golpe. Lucas, seu filho de 19 anos, havia parado de frequentar os cultos. Ele que desde criança havia sido criado nos caminhos do Senhor, agora andava com más companhias, saía tarde, e suas palavras estavam cada vez mais duras. Mãe, não aguento mais essa vida de igreja. É sempre a mesma coisa, orar, cantar, ouvir sermão. Não vejo sentido nisso, disse Lucas, uma noite, após chegar em casa com cheiro de bebida. Maria sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Senhor, não meu filho. Não ele, orou em desespero. Ela sabia que não adiantava brigar nem forçar. O que Lucas precisava não era de palavras, mas de um encontro real com Deus. Foi então que ela lembrou das palavras do irmão Paulo, um dos cooperadores mais experientes. Às vezes, o que precisamos não é discutir, mas jejuar e orar. Deus toca onde o homem não alcança. Maria começou a jejuar. Não era um jejum de um dia, nem de 3, era um jejum de 40 dias pedindo a Deus pela alma do seu filho. Ela não contava a ninguém, nem mesmo a Clara. Só ela e Deus sabiam daquela batalha silenciosa. Enquanto jejuava, Maria orava de madrugada, clamando como a mulher cananeia: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu filho está se perdendo. E todas as manhãs, antes de Lucas acordar, ela deixava um versículo escrito em um papel sobre sua cama. Não eram sermões, não eram repreensões. Apenas a palavra de Deus plantada como semente. Até que, na terceira semana, algo mudou. Lucas chegou em casa mais cedo que ele de costume, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Mãe, eu tive um sonho, disse, sentando-se à mesa da cozinha. Sonhei que estava cando em um buraco escuro, e uma mão me puxava para cima. Quando olhei, era o Senhor Jesus. Ele me disse, volte para mim. Maria não disse nada. Não precisava. Ela apenas abraçou o filho, e juntos, choraram. No domingo seguinte, Lucas estava de volta ao culto. E não apenas isso, ele subiu ao púlpito no final da reunião, e com lágrimas nos olhos pediu perdão aos irmãos e a Deus. Eu me afastei, mas o Senhor não me deixou ir embora, disse, com a voz quebrada. Ele me buscou. Naquela noite, após o culto, Lucas foi batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E quando saiu da água foi como se um fardo de anos tivesse sido tirado das costas de Maria. A máquina que quebrou e o milagre escondido. Mas Deus ainda tinha mais a ensinar a Maria. Alguns meses depois, quando tudo parecia estar se ajeitando, a sua máquina de costura, aquela que era seu sustento, quebrou. O motor fundiu, e o conserto custaria mais do que ela podia pagar. Sem a máquina não havia renda. Sem renda não havia como pagar as contas. Maria sentou-se no chão, ao lado da máquina silenciosa, e orou. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Foi então que o irmão José, dono de uma pequena oficina mecânica na congregação, passou por sua casa para uma visita. Ao ver a máquina, examinou-a e disse: Irmã Maria, eu não posso consertar isso. O motor está queimado. Mas eu tenho uma máquina antiga na minha oficina que não uso mais. É simples, mas funciona. Se você quiser, pode ficar com ela. Maria não podia acreditar. Aquela máquina não era nova nem moderna, mas era exatamente o que ela precisava. E mais, o irmão José se ofereceu para ensinar Lucas a fazer pequenos consertos em máquinas, para que ele pudesse ajudar a mãe e, quem sabe, abrir seu próprio negócio no futuro. Deus não só proveu o que eu precisava, como também abriu uma porta para o meu filho, disse Maria, emocionada, ao contar o testemunho na reunião de irmãs. E foi assim que, daquilo que parecia uma tragédia, nasceu uma bênção maior. Lucas começou a trabalhar com o irmão José, aprendendo um ofício, e hoje, além de ajudar Maria, ele mesmo conserta máquinas para outras costureiras da congregação. A doença que veio para fortalecer, mas a maior prova de Maria ainda estava por vir.
Um dia, após sentir dores fortes no estômago, ela foi ao médico. Os exames revelaram um tumor. Não era maligno, mas precisaria de cirurgia, e os custos eram altos. Mais uma vez, Maria se viu diante de um desafio que parecia maior do que suas forças. Mas desta vez ela não chorou. Em vez disso, ela se ajoelhou e disse: Senhor, se esta prova veio, é porque o Senhor tem um propósito. Eu confio em ti. Ela começou a jejuar novamente, desta vez pedindo não apenas pela cura, mas pela paciência para esperar e pela sabedoria para entender o que Deus queria ensinar a ela. Os irmãos da congregação se uniram. Alguns doaram dinheiro, outros oraram, outros ainda a visitavam para ler a Bíblia com ela. E no dia da cirurgia, quando o médico abriu seu abdômen, descobriu algo surpreendente: o tumor havia diminuído significativamente. Não era necessário removê-lo todo, apenas uma pequena parte. Isso não é normal, disse o médico, surpreso. Parece que algo fez com que ele regressasse. Maria sorriu. Ela sabia o que, ou melhor, quem, havia feito aquilo. O reencontro com o passado. Anos depois, quando Maria já estava estabelecida, com sua costura florescendo e Lucas servindo fielmente na obra do Senhor, ela recebeu uma ligação inesperada. Era seu ex-marido, Pedro. Ele que havia abandonado a família anos antes, agora estava doente sozinho, e pela primeira vez, disposto a ouvir. Maria, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso de ajuda, disse ele com a voz fraca. E eu quero conhecer esse Deus que você sempre falou. Maria não hesitou. Ela o recebeu em sua casa, não com amargura, mas com amor. E aos poucos, Pedro começou a frequentar os cultos. Não foi fácil, ele tinha muito a aprender, muitas feridas a sarar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, começou a transformá-lo. Hoje Pedro é batizado nas águas, serve como cooperador, e ajuda Maria na costura. Deus não só restaurou minha saúde e meu filho, diz Maria com lágrimas nos olhos. Ele restaurou minha família. A lição que ficou. Quando Maria olha para trás, ela não vê uma vida fácil. Vê lutas, lágrimas e noites de oração. Mas também vê milagres disfarçados de coincidências, respostas que vieram no tempo certo, e um Deus que nunca a abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. Se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por provas, diz ela com a voz firme, é este: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Ele não prometeu que não teríamos tempestades, mas prometeu que estaria no barco conosco. E assim Maria continua sua jornada, não como uma mulher que nunca teve problemas, mas como uma guerreira que aprendeu a confiar mesmo quando não via a saída. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Glória a Deus. Amém. Uma palavra para você que está lendo. Talvez você esteja passando por algo semelhante. Talvez suas contas estejam atrasadas, seu casamento esteja abalado ou a saúde não esteja bem. Talvez você tenha orado, jejuado, e ainda não viu a resposta. Mas Deus não se esqueceu de você. Lembra de Maria? Ela também pensou que estava sozinha. Ela também achou que Deus não a ouvia. Mas Ele estava trabalhando nos bastidores, preparando a resposta no tempo certo. Seus problemas não são maiores do que o poder de Deus. Suas lágrimas não são desperdiçadas, Deus as recolhe em sua garrafa. Salmo 56, 8. Sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas. Não desista agora. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:06. Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. Em um envelope deixado por um irmão. Em um sonho que seu filho terá. Em uma máquina velha que ainda funciona. Em um médico que não entende como seu tumor diminuiu. Em um ex-marido que volta não para te machucar, mas para ser restaurado. Deus não muda. Se Ele fez por Maria, Ele pode fazer por você. Fique firme. Continue orando. Continue ofertando. Continue crendo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Salmo 55, 22. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.